Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes, cujo título é o seguinte: a única chance de o Flamengo alcançar o Palmeiras é reticência. Mauro César fala tudo sobre o Brasileirão. Vamos seguir nessa, assistir esse vídeo aqui, trocando de janela aqui. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, muito importante, como você pode ver aí em cima, ó, rumo aos 2.000 inscritos. Nunca chegamos em 2.000, então conto com cada um de vocês ajudando. E um segundo recado aqui é pedir desculpas para vocês pela ausência do canal nesses dias aí. Eu tenho até colocado algum conteúdo, mas eu não trouxe conteúdo sobre a vitória do Flamengo sobre o Botafogo e etc. Porque eu já falei algumas vezes aí, galera que é mais antiga aqui no canal sabe, eu não vivo do canal, dessas coisas, entendeu? O canal monetizou agora há pouco, eu juntei acho que $9 nesses 2 semanas monetizado aí, é pouquinho mesmo, a gente não tem muito fluxo de visualização ainda. Então a gente tem que fazer outros trabalhos para poder se manter. Por exemplo, no domingo, dia do jogo do Botafogo, eu tava num lugar aqui do Rio que é bem tradicional, até a galera conhece aí. Tem roda de samba lá chamado Beco do Rato, fazendo a produção de um vídeo lá, de uma roda de samba lá, entendeu? Então a gente tem que ir fazendo os trabalhos conforme pode, conforme vai tendo tempo, vai fazendo bastante vídeo aqui. Então já peço desculpas a vocês aí por essa ausência aí no canal, prometendo a vocês que essa semana eu vou vir trazendo bastante conteúdo aí. Então, agora sem mais enrolação, agora sim, depois de pedir desculpas, like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1... Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Uma tarde aí onde a briga pela liderança do Brasileirão vai ficando mais acirrada, hein? O Palmeiras consegue aí abrir 9 pontos do Flamengo, tinha uma certa folga, mas nessa rodada o Flamengo se aproxima um pouco da liderança. O Flamengo vence o Botafogo no estádio Newton Santos, fora de casa, né? Foi no estado do Rio, mas na casa do Botafogo, vence e diminui essa diferença para 7 pontos. O Palmeiras empatou com o Fluminense no Maracanã. Um resultado também positivo para o time do Abel Ferreira. Mas, Piperno, você sempre dizia, primeiro, deixando bem claro aqui, uma boa tarde para o Fábio Piperno, Mauro César Pereira, Bruno Prado, Velho Vamp. Mauro, o Piperno, ele já falava em alguns momentos que se o Palmeiras terminasse com a mesma diferença nessa sequência de 3 jogos, ele acha que seria muito válido. Ó, a nossa técnica tá pedindo para falar primeiro com o Vamp aqui, com o Bruno Prado. Então, Vamp, falando sobre essa situação, né, do Flamengo se aproximando do Palmeiras, o Piperno dizia que se o Palmeiras mantivesse essa diferença de 9 depois desses 3 jogos, acha que seria muito difícil alguém chegar. Qual a importância dessa diminuição do Flamengo para 7 pontos? E outra, se o Dorival tivesse escalado o time titular, como o próprio Mauro, eu aqui... Já até sei o que ele vai falar e não tem nada a ver, porque, por exemplo, o Flamengo poderia ter vindo com o time titular, e veja que eu defendi isso aqui nos vídeos anteriores, que deveria ter ido com a força máxima para cima do Palmeiras. Aí o Dorival justificou aquela coisa do campo sintético, etc. Aí você imagina, o Flamengo vai com força máxima contra o Palmeiras, de repente até vence ou não, daí joga a próxima partida, essa partida, por exemplo, contra o Botafogo, etc, e acaba não conseguindo um bom resultado, de repente poderia ter sido derrotado pelo Botafogo. Imagina uma situação dessa. Você ganha os 3 pontos para cima do Palmeiras, etc, e perde pro Botafogo, derrota. Então, de repente, essas 2 partidas aí, com o empate contra o Palmeiras, somando 1 ponto, e a vitória sobre o Botafogo somando 3, 4 no total, pode ser que tenha sido a melhor opção. A gente não tem garantia de nada. De repente, jogaria contra o Palmeiras completo e teria desfalques aí contra o Botafogo, para a partida da Copa do Brasil, teria desfalque de repente, a gente teria saído do Morumbi com uma derrota, quem sabe, a gente poderia de repente estar com jogadores lesionados, por exemplo, Davi Luiz com hepatite aí, quem poderia contar com isso? Isso não é uma lesão, é uma parada, um fortuito aí, um lance imponderável, uma doença que o cara pegou. Agora, de repente a gente poderia estar com jogadores lesionados, aí já estaria sem Davi Luiz, sem fulano de tal, ciclano, não sei o que, lesionados. A gente não tem garantia disso. De repente, a melhor escolha foi mesmo essa do Dorival, de poupar os caras contra o Palmeiras. E o que eu acho, depois de ponderar bastante sobre a partida do Palmeiras, eu acho que o Dorival só demorou a mexer. Ele já deveria ter vindo pro começo do segundo tempo, já com, de repente, com uma força mais máxima no meio do campo ali. De repente, um Arrascaeta e um Everton Ribeiro, para já dar um pouco de fluxo. Talvez, de repente, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro, no lugar do Lázaro, sei lá. Botar um pouco mais de presença de área ali, mas já foi.
que a gente deixou claro que a gente achava que deveria contra o Palmeiras, e vencesse aquele jogo, teria 4 pontos de diferença nesse momento, Vamp. Se vencesse, claro. Boa tarde, Pilhado, Bruno, Mauro, Piperno, boa tarde a todos, né? Faltando 14 rodadas para 11, né? Para 11. O Palmeiras falta 11. Né? Que ele tem 7 pontos de frente em relação ao segundo colocado, 8 em relação ao outro, né? Então, não tem nada decidido. 11 rodadas do Palmeiras são 33 pontos a serem disputados. 14 rodadas, 42. Né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Vai haver daí Fla-Flu, o Palmeiras ainda vai enfrentar Inter, vai enfrentar Atlético Mineiro, tem muita coisa para acontecer, mas é legal você ter essa gordura. Né? O jogo contra o Flamengo aqui, o jogo contra o Palmeiras aqui já foi passado contra o Flamengo. Agora é pensar no que vem pela frente, né? A sequência de jogos. E até mesmo aqueles clubes menores que a gente acha, não, se passar pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelos times ali que estão na ponta, ali disputando o G6, a possibilidade maior de ganhar o título lá. Mas não vamos esquecer que um monte de time menor que vai querer se manter, vai querer fazer jogo duro para não poder cair, jogando em casa. A gente viu o Palmeiras líder do campeonato e botou lá dentro contra o Avaí. Que foi uma sacada. Nesse jogo, por exemplo, o Palmeiras empatou com o Avaí. O Flamengo, o Dorival botou um time já mais máximo pra cima do Avaí. A gente nunca tinha vencido na ressacada, eu acho. Conseguimos arrancar de lá com 2 gols do Pedro, 2-1, pô. Jogo difícil demais, duríssimo. Um dos jogos mais difíceis que o Flamengo fez nesse Campeonato Brasileiro aí foi esse jogo contra o Avaí fora de casa. E a gente conseguiu arrancar lá 3 pontos, que é importante. O pessoal fala muito sobre confronto direto no Campeonato Brasileiro, mas vou falar pra vocês o que eu penso a respeito disso. De repente joga Palmeiras e Flamengo e vamos lá. Aí foi empate. Mas aí, por exemplo, tem uma situação dessa. Palmeiras foi lá na ressacada, jogou com o Avaí e empatou. Flamengo foi lá na ressacada, jogou com o Avaí e venceu. Aí, sei lá, o Palmeiras foi jogar contra o Ceará, perdeu. Flamengo, de repente, vai jogar contra o Ceará, acaba, de repente, empatando, vencendo. Então, o confronto direto existe porque você faz 3 pontos e impede que seu adversário faça 3. Entendeu? É um jogo que a galera costuma falar que vale 6 pontos. Mas tem esses outros confrontos, essas outras situações, onde você, de repente, joga Palmeiras e Corinthians, o Corinthians vence. O Flamengo joga com o Corinthians e acaba vencendo o Corinthians e somando esses pontos. Não é só o confronto direto que é importante. O confronto direto é importante, mas ele é um só. Tem os outros, sei lá, são quantos clubes? São 20 clubes, são 19 confrontos que você faz. Esses outros 19 confrontos acontecem 2 vezes. Então, tem muita água para rolar ainda. Né? Foi empate contra o Avaí. O Palmeiras foi derrotado pelo Ceará. O Flamengo também teve jogo duro contra o Ceará, quer dizer, tem muita coisa pela frente. Acho que o resultado ontem foi bom em termos de pontuação para o Flamengo, mas não foi um resultado mal para o Palmeiras, não. E o Fluminense que vem jogando muita bola, um time que vem com posse de bola, de início, com suas ideias. O Palmeiras jogou contra o time que estava sendo o vice-líder até então no campeonato e conseguiu um empate. Como jogou contra o Flamengo, que era o vice-líder na rodada, na ocasião, agora voltou a ser, e conseguiu um empate. Para eles o resultado é até positivo. Só que eles têm que começar. Viu a diferença cair para 7? Eu já acenderia o sinal de alerta para parar de dar mole. Convictas e cada vez mais jogando bem. Esses times vão tudo ainda enfrentar o Fluminense, que está na busca pelo título. Vai enfrentar também o Fluminense. Tem os dois lados, né, Mauro? Porque o Palmeiras também, ele sai desses 3 jogos dificílimos. Ele tinha Corinthians fora, Flamengo em casa e Fluminense fora, sem perder. Ele não perde nenhum desses 3 jogos. E o Flamengo vai aí para 14 jogos de invencibilidade. Agora, o Flamengo também, mais uma vez, não jogou tão bem, né, Mauro? O Flamengo vinha tendo beleza. Torço muito para que o Mauro mande para cima do Pilhado daquela parada que ele tem falado ultimamente aí, que eu também já falei aqui várias vezes. Pô, não jogou tão bem. O jogo não foi vistoso, mas o time foi sólido, foi competente, assim como o Palmeiras joga sempre. Todo mundo fala que o Abel Ferreira é gênio, estrategista e etc, que consegue, se recusa a perder. Pô, torço para que o Mauro discorra sobre esse assunto dessa forma aí. Porque, porra, eles têm que botar na cabeça do pessoal. Que, porra, eu já vi aqui no canal, o Vagabundo já comentou isso. Não, porque o nosso time, o palmeirense escreveram isso, se recusa a perder. Porque eu não sei o que, o time é muito mais sólido do que o Flamengo, que depende do Arrascaeta sair driblando e fazer gol. Aí eu até vim aqui num vídeo e perguntei, quando que você viu o Arrascaeta driblar um monte de gente e fazer um gol? Ele nunca fez isso. Acho que ele nunca fez isso nem no Cruzeiro. A jogada do Arrascaeta é tudo passe daqui, dali, tabela, lançamento bacana, interessante, acha o cara na cara do gol, aparece na área com presença de área. Porra, loucura. Tomara que o Mauro fale
a real aí a respeito disso, comparando o tratamento que o Palmeiras do Abel recebe em relação ao que o Flamengo, que é obrigado sempre a jogar o melhor futebol do universo. Belíssimas atuações e vencendo. Agora, claro que nenhum time vai jogar bem sempre, nem o City do Guardiola. Mas o Flamengo contra o Palmeiras teve uma atuação boa, contra o São Paulo ruim, e ontem contra o Botafogo é porque também é um Botafogo bem fraco, que o Flamengo não teve uma grande atuação, mas conseguiu o resultado. A gente também tem que lembrar assim, que a régua que mede o nível de atuações do Flamengo é muito mais alta do que a de quase todos os times, né? Então se espera do Flamengo sempre muito mais. Ontem era o time reserva, num gramado horroroso, e aí acho que erra o Dorival por insistir em escalar o Diego junto com o Vidal. Não tem condição. O Pulgar tem que jogar de saída. Está treinando há um mês. Já tem condição de jogar de 90 minutos, treina e põe para jogar. Não dá para ter Diego com o Vidal. Sem o João Gomes, sem o Thiago Maia, o Diego não tem mais condição de jogar no Flamengo nesse nível de exigência. Isso aí é muito claro. Pode entrar um momento ou outro, titular, não tem como. Eu acho que esse é um sério problema. E tem um outro aspecto dos jogos contra o Botafogo, do Flamengo contra o Botafogo, que muita gente que torce para outros times não tem ideia. O Botafogo, quando joga com o Flamengo, é final de Copa do Mundo. Pegue Botafogo 0, Palmeiras 4 no Allianz Parque, aquele time banana que não competiu contra o Palmeiras, tomou um vareio. E o Botafogo ontem. O Botafogo briga, ele é intenso, ele morde pra caramba, ele finaliza de tudo quanto é lugar. É outro Botafogo. Discussão, né? Briga, eu acho muita discussão, que o técnico Luiz Castro, muito questionado pela torcida, ele, o Textor talvez, alguém poderia contratar um cara da hipnose. Sabe? Um hipnotizador. Eu tenho um amigo desse. Então, apresenta o pessoal do Botafogo, porque ele pode chegar lá pra galera toda e fazer assim, ó, vamos hipnotizar os jogadores. Olha, o adversário hoje, digamos que o adversário é, sei lá, é o Red Bull Bragantino, né? Olha, do outro lado, vocês vão ver o Flamengo. O adversário hoje é o Flamengo. Os caras entram com outro apetite. A torcida se mobiliza, embora o público ontem tenha sido ridículo, né? E é muito restrito o número de ingressos para a torcida visitante. Ontem era R$220 o ingresso para a torcida do Flamengo. Vai ficar atrás do gol ali. Quer dizer, os caras botam ingresso alto para o torcedor não ir mesmo. É óbvio isso. Ah, eu não quero flamenguista aqui. Vou botar R$220 o ingresso, atrás do gol, uma localização que não é boa, né? E se quiser é isso aí. Aí vai pouca gente. Foi a primeira vez que o Flamengo não esgotou os ingressos de visitante nesse campeonato. Né? Além do clima bélico, né? E ontem tivemos muitas brigas pela cidade. Para quem não sabe, as maiores torcidas organizadas do Flamengo se juntaram. Viviam brigando entre elas, fizeram um pacto e foram juntas para o estádio. E a torcida do Botafogo organizada se junta com a do Vasco para enfrentar a torcida do Flamengo. Todo jogo no Engenhão é assim. Aquelas ruas ao redor ali é uma confusão. Outro viaduto ali da abolição, o couro comeu, tem uns vídeos aí na... Quando eu tava voltando para casa desse samba lá que eu fui filmar lá no Beco do Rato, a gente passou, até o parceiro que tava comigo filmando junto, é botafoguense, né? O Thiago, até mandar um abraço pra ele. Ele não vai ver porque ele é Botafogo, não assiste o nosso canal. Mas ele tava vendo, eu falei, porra, tu me solta em qualquer lugar, mas não me solta no meio daqueles caras ali. Tava passando realmente a torcida do Flamengo por cima ali de uma passarela que passa por cima da linha amarela ali, onde a gente tava passando por baixo, né, na linha amarela. Porra, absurdo, cara. Realmente tava já um clima estranhaço. Porra, e é escroto demais, cara. Os caras se juntam com a torcida do Vasco pra querer dar dentro da torcida do Flamengo. É escroto demais, pelo amor de Deus. E, assim, a torcida jovem e a raça rubro-negra, que eu já falei que várias vezes que acha aquela camisa da raça foda, e aquele boné da torcida jovem também foda. Um dia alguém deles vai ver isso e vai mandar pra mim um de cada. Enfim, já passou da hora mesmo dos caras se unir, porque, porra, eles são as torcidas maneiras do Flamengo. Todas as torcidas organizadas do Flamengo são fora, mas essas duas são as que tem mais expressão, assim, em tamanho e etc. Tem que se unir mesmo, porque a gente é contra tudo e contra todos, pô. A gente não pode ser flamenguista e tá uns de nós contra outros de nós. Não pode isso. Tem que se unir mesmo, é isso aí. E essa parada é escrota, os caras aumentar o preço do ingresso e tal. É isso, cara. É por isso que a gente já passou da hora da gente ter a nossa casa, nosso estádio, pra gente poder fazer umas porra dessa também. Se bem que o Botafogo nem tem e tá fazendo, né? Porque o Engenhão não é deles. É importante sempre mencionar que é um estádio da prefeitura, mas eles tratam como se fosse deles. Não dão contrapartida alguma para a sociedade. Não vejo nada. Eu moro perto do estádio. A gente às vezes leva nosso filho para poder brincar lá naquela pracinha que tem ali no entorno do Engenhão. E o Botafogo não promove nada ali. Aquela pracinha tá sempre entrega as traças ali, as zoadas. Não bota um brinquedo novo, não tem um cuidado com os brinquedinhos que já estão lá. Tem um chão emborrachado, preto. Aquela porra vive solta ali, uma porrada daquelas paradas soltas. É um lixo. E os caras gostam de cagar uma goma com aquele estádio, querer obrigar a gente a chamar de Newton Santos. Não chamo de Newton Santos enquanto o botafoguense não chamar o Maracanã de Mário Filho, o Morumbi de Cícero Pompeu de Toledo, o Pacaembu de Paulo Machado de Carvalho e assim sucessivamente, todos os estádios aí.
na rede social. Era muita gente. E por sorte não morreu ninguém, porque parece que não tinha barra de ferro, a briga foi mais do chute, no soco do que com outros artefatos, então teve gente se machucando, mas ninguém morreu, ainda bem. E você vê que não adianta nada essa medida da polícia do Rio de Janeiro, das autoridades, de proibir os organizados. Elas estão todas banidas, e todas brigando ontem lá. Ou seja, você coloca na clandestinidade e os caras têm que punir o CPF, não adianta punir o CNPJ. Isso é bobagem. Você pune o CNPJ, os CPFs estão todos lá, a porrada cantando, o couro comendo, uma confusão danada na cidade ontem. Até porque, se você for ver, vamos botar que tem lá, os caras que saíram na mão aí, sei lá, alguns eram da Raça, alguns eram da Jovem, alguns eram da Flamanguaça, enfim, qualquer que seja a torcida. Porra, vamos botar que essa torcida, sei lá, a Raça tem, vamos botar aí um exemplo, não sei quais são os números dele, mas tem 100 mil credenciados que são da Raça e costumam ir aos jogos. Porra, se for 500 pessoas que fazem esse tipo de arruaça e ficam brigando, é muito até. A maioria, a torcida organizada, é só uma galera que se organiza para ir assistir aos jogos. Vão com uniforme de torcida e organiza, levar instrumento, levar bandeirão, etc. Porra, a maioria absoluta, absurda, só vai querer torcer e cantar as músicas do Flamengo. É só isso, pô. Então tem que começar a punir o CPF, pô. Não é a torcida organizada que tem que ser punida, que os outros caras não tem nada a ver, não tem culpa. É a mesma coisa que você querer proibir uma classe inteira de jogar bola no recreio porque um aluno peidou e ninguém sabe quem foi. Porra, se um aluno peidou na aula e ninguém sabe quem foi, porra, descobre quem foi que peidou e não pune os outros, porque os outros caras estão na moral, pô. O dia inteiro. Mas por que isso acontece no Botafogo e Flamengo? Porque o Botafogo nos últimos anos, isso aí é uma constatação, gente, não é opinião, o Botafogo ele decaiu muito. O Botafogo teve rebaixamentos, o Botafogo tem uma dívida colossal, foi vendido agora para um americano, que é uma tentativa de restabelecer, recuperar uma posição de mínimo destaque. Então o Botafogo virou um coadjuvante no cenário brasileiro. O Botafogo hoje não é um time que briga pelos principais títulos. Pela última vez que conseguiu brigar lá em cima foi em 2013, quando lutou pela liderança do campeonato com o Cruzeiro, que acabou sendo campeão. Foi justamente quando o Botafogo montou um time com o Seedorf e outros bons jogadores, e ali se endividou mais do que nunca, porque não tinha condições de ter aquele time. De noite volta aquela questão da gestão e da grana. Então o Botafogo, quando vai jogar com o Flamengo, é uma mobilização especial do time, da torcida, e isso está incutido no clube. Olha, essa é a nossa chance, é o nosso rival. Então o Botafogo contra o Flamengo tem que entender isso. Quando vai jogar com o Botafogo, especialmente quando sai, sabe que vai encontrar um time diferente. O gramado do Engenhão é outra coisa que não dá para entender. Um estádio construído com dinheiro público, que o Botafogo administra pagando um aluguel baixíssimo. O Botafogo é o único time que lá joga, ao contrário de Maracanã, Castelão e Mineirão, que tem dois times jogando em diferentes competições, tem jogo toda hora. Você tem Fluminense na Copa do Brasil, Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, os dois no Brasileiro. Lá no Ceará você tinha há pouco tempo o Ceará na Copa Sul-Americana e no Brasileiro. O Fortaleza nas três competições até pouco tempo atrás. E o Ferroviário jogava. E o Ferroviário também jogando lá. Em Minas você tem um Cruzeiro na Série B, há pouco tempo na Copa do Brasil, o Atlético também estava nas três competições. Então esses três gramados não são os melhores, porque tem muito jogo. O Engenhão só tem o Botafogo. O Botafogo só joga o Brasileiro. Por que aquele gramado ruim? Na Copa América, o Tite e os jogadores do Brasil reclamaram do gramado do Engenhão. Ontem, o jogador chutava, saía a terra. E a gente fez isso em todo jogo no estádio de Newton Santos. Então, esse é um outro problema. Não justifica a atuação do Flamengo. O Flamengo tem que jogar mais. Porque a única chance do Flamengo de alcançar o Palmeiras, além do Palmeiras perder pontos, por exemplo, primeiro turno, o Palmeiras empatou 6 jogos e perdeu 2. O Palmeiras repetir essa mesma campanha no retorno, se repetir, o Flamengo pode alcançar. Mas ele tem que ganhar 15, 16 jogos. Ele tem que ganhar o tempo todo. Não tem outro jeito. Empatou com o Palmeiras e ganhou os outros jogos do segundo turno. Tem que continuar ganhando. E vai ter que jogar com esse time B, com essa inserção de titulares eventualmente, porque não vai conseguir fazer 3 competições, e aí eu acho que é correto até você priorizar as Copas, porque são os títulos que o clube pode buscar pelos próprios meios. Agora, o time reserva teve esse problema do Diego e tem uma deficiência grande no ataque. Ontem o Marinho não pôde jogar, o Gabigol fez outra partida absolutamente tacanha, e a bola não para no ataque, né? O Cebolinha ainda não conseguiu se desenvolver, então o Dorival tem que dar uma ajustada, mas a chance do Flamengo é essa. Só que vai ter jogos em que o Flamengo vai ter que ganhar desse jeito. Jogando menos, jogando mal, sendo questionado. Eu acho que tem que se questionar. Só acho que se questiona o Flamengo de uma maneira que não se questiona o Palmeiras. O Palmeiras não tem feito bons jogos. Não jogou bem contra o Corinthians e ganhou num lance totalmente fortuito. Não jogou bem no primeiro tempo contra o Flamengo, o segundo melhorou e aí conseguiu um empate que foi até justo, foi muito melhor no segundo tempo. Não jogou nada o Palmeiras sábado. O gol foi espetacular. O gol do Rony foi ponto fora da curva. E nem assim o Palmeiras se impôs. Você faz um gol no começo do jogo de bicicleta, é uma chance que você tem. O Fluminense meio que, não diria abalado, mas sem uma autoconfiança que teria se tivesse batido o Corinthians. Pelo contrário, era para ter feito talvez até 3-1 em dado momento, tomou um empate no último lance. E o Palmeiras não tem feito grandes jogos.
Tem sido um time, talvez até por uma queda física, eventualmente, por conta do início muito intenso com o Mundial de Clubes. E teve 2 semanas em que não jogou, nas quartas-feiras, ou nas terças, ou nas quintas, né? E mesmo assim. Então, a chance do Flamengo é essa. Ele tem que continuar vencendo com o time B, vai tentar remar nas outras competições com o time titular, inserindo alguns jogadores eventualmente, mas tem que melhorar o nível. É a única chance de conseguir e torcer para o Palmeiras perder pontos. Agora, vai ter jogos assim, a gente vai questionar. Eu só acho que se questiona o Flamengo quando não joga bem e não se questiona outros times. Eu acho que se questiona menos. E eu acho que isso é bem curioso. E Perno, você concorda com essa afirmação do Mauro? E outra, o Palmeiras ele chega nesse fim desses 3 jogos, porque eu coloco o Red Bull Bragantino abaixo. Né? A gente tinha isso é uma provocação, Flávio Prado, né? Não, mas né? Corinthians, lógico, Flamengo falando mal do Red Bull Bragantino aqui, criticando o Red Bull Bragantino. Ele nem está aqui. Sem Flávio Prado ao meu lado. Eu vou dar outro argumento pro Flávio Prado também, que até ontem falava sobre isso com o Bruno. Não, sim, porque teve Corinthians, Flamengo e Fluminense, não perdeu. Agora, também empatou 2 jogos. Deixa aquela diferença, como você falou. Se ele mantiver a diferença de 9, acho difícil de pegar. Já diminuiu para 7. No Flamengo, tá? Eu digo por bastidores até de jogador, que eu já conversei um pouco, tem sim a esperança de conquistar tudo. Tá? Tem a confiança. Claro que também não vou falar, não, a gente não acredita. Mas tem uma confiança de conquistar o que nunca nenhum clube conquistou no Brasil. A tríplice coroa. E é uma tríplice coroa, a real mesmo. A real. Dos principais títulos, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Perfeito. Agora, foi positivo pro Palmeiras o fim dessas 3 rodadas, na sua opinião, sem perder nesses duelos diretos contra os líderes do Brasileiro atrás dele? Eu acho que foi sim, eu acho que foi. O Palmeiras pegou, os 3 times estavam brigando pelo 2º lugar, os 3 mais próximos a ele, não perdeu, somou 5 pontos. Então, eu acho que já era muito previsível que essa diferença para o Flamengo, por conta desses 3 jogos, e contra o Bragantino também, pudesse cair um pouco. O Flamengo vai pegar o Ceará em casa na próxima rodada, o Palmeiras vai jogar fora. Então eu acho que o Palmeiras, em tese, tem um jogo um pouco mais difícil. O Palmeiras joga fora contra o Bragantino. Sim, então, em tese é um jogo um pouco mais difícil. Agora, é claro que é melhor ter 9 do que ter 7 pontos à frente, isso é fato. Em relação ao cálculo que o Mauro fez, tem uma conta, Mauro, interessante. Se o Palmeiras repetir da 6ª à 19ª rodada do retorno, o que o Palmeiras fez no primeiro turno, o Palmeiras somaria mais 33 pontos até o final, e aí o Flamengo, dos 14 jogos que faltam, tem que ganhar 13 e empatar 1 para igualar a pontuação e ganhar o campeonato, o número de vitórias. É claro que a gente está falando de um terreno muito hipotético, e só mais uma conta aí para, enfim, divertir um pouco, mas o fato é que o Palmeiras, até aqui ele fez um começo de segundo turno melhor que o primeiro, mas eu também, é óbvio que a gente identifica principalmente uma queda física. O Palmeiras não tem, por exemplo, a força de elenco que o Flamengo tem. O Palmeiras tem bons reservas, do goleiro até o volante, e o Palmeiras tem um ou outro atacante para entrar. O Palmeiras, por exemplo, quando perde um meia, seja o Scarpa ou o Veiga, o Palmeiras obrigatoriamente já tem que mudar taticamente a forma de atuar. O que o Palmeiras tem feito? Aí jogado com 2 atacantes abertos, porque para isso aí o Palmeiras consegue, ou colocando um centroavante e abrindo o Rony, ou então iniciando com o Wesley. O Palmeiras não tem outro meia, então o Palmeiras não tem essa riqueza de elenco. Isso significa que na reta final de temporada, quando todo mundo está naturalmente muito mais, enfim, desgastado, Palmeiras talvez sofra mais com isso até o fim do campeonato. Agora, também não adianta a gente ficar fazendo conta para 14 rodadas. Todo mundo vai todo mundo vai ser surpreendido, todo mundo vai jogar mal um dia ou outro. O Palmeiras pode, enfim, tropeçar de novo com o Avaí. O Flamengo pode empatar com o Ceará no Maracanã. Isso vai acontecer com todo mundo. Os reforços do Palmeiras ainda não jogaram nada. O Palmeiras não arrisca com os reforços. É uma política diferente. Então, mas o Flamengo também não tem reservas para os seus 2 meias. Se tirar o Arrascaeta e Everton Ribeiro, vai entrar quem? Entra esses caras aí, Lázaro. Mas tem opções agora, que jogam mais do que os do Palmeiras. Mas o Palmeiras contratou o uruguaio lá, o Merentiel, o Lopes, o Tabata agora. 3 jogadores. Fora o colombiano também. O Atuesta no começo do ano. Bota tudo junto para jogar para ver. Mas o Atuesta, enfim, não dá para jogar, né, jogos de alto risco. O Gabriel Menino melhorou, que foi uma boa. Então, deve ser titular. Até o menino. Do goleiro ao menino e mais alguém na frente. É isso que o Palmeiras tem de banco.
Pegando aqui a tabela, matemática, né? Eu peguei a classificação do campeonato antes do jogo Palmeiras e Corinthians, né? Aí foram essas 3 rodadas com o Palmeiras jogando com Corinthians, Flamengo e Fluminense. Antes do jogo contra o Corinthians era o vice-líder e o Palmeiras tinha 6 pontos a mais que o Corinthians. Hoje o Palmeiras tem 11, mas o Corinthians joga hoje. Se o Corinthians ganhar, cai para 8. Então pelo menos 2 pontos do Corinthians o Palmeiras abriu. O Corinthians ganhando hoje diminui para 8, era 6 a diferença antes desses 3 jogos. Para o Fluminense, a diferença do Palmeiras era de 7 pontos, agora é de 8, subiu 1. Teve aquela derrota do Fluminense para o Inter, lá no Beira-Rio. O Flamengo, a diferença era de 9 e caiu para 7, que foi ontem que aconteceu isso, né? Com o empate do Palmeiras no sábado, o Flamengo venceu. Então, assim, o Palmeiras, olhando a matemática, ele sai bem. Só o Flamengo, que estava em 5º lugar, agora está em segundo, ele cortou de 9 para 7 pontos. Mas se você pegar por vice-líder, antes era de 6 pontos. Depois de 3 rodadas, aumentou para 7. Né? Mudou, era o Corinthians, o vice-líder, a 6 pontos, agora é o Flamengo a 7 pontos. Então o Palmeiras ele tem 1 ponto a mais para o vice-líder do que tinha antes dessas 3 rodadas. E tem 3 rodadas a menos para os outros correrem atrás. E aumentou a vantagem para o Corinthians, aumentou a vantagem para o Fluminense, só o Flamengo que diminuiu. Então, na matemática, no pragmático, acabou sendo bom para o Palmeiras. Também acho que há uma preocupação com o nível de atuação do Palmeiras, talvez na parte física. Para mim ficou claro que o Palmeiras ele jogou para não perder os 3 jogos. Né? Não foi nenhum dos 3 jogos, deu para ver assim um ímpeto. Não, vamos ganhar e matar esse adversário. Claro que queria ganhar, todo mundo entra em campo para ganhar, mas parecia um time satisfeito em não perder os 3. E aí o Corinthians acabou dando um presente ao Palmeiras com um gol contra. E o Palmeiras conseguiu aquela vitória e empatou os outros 2. Então foi muito nessa coisa pragmática, né? E é verdade o que o Mauro falou, a cobrança de nível de jogo é maior para o Flamengo, né? E acho que nem é uma coisa justa, mas eu acho que a visão que as pessoas têm o Palmeiras é mais pragmático, ele é assim e pronto. O Flamengo é um time que dá espetáculo, dá show. Acho que é por isso que existe isso, mas de fato, assim, o Palmeiras, mesmo dentro do que ele joga, acho que esse ano ele evoluiu muito também com a bola, ele tá abaixo, aí tem que ver a parte física. Amanhã, por exemplo, acho que vai ser um jogo muito físico, Atlético Paranaense e Palmeiras. Juntando os 2 jogos, eu acho muito difícil que a gente tenha mais de 2 gols. Juntando os 2 times, nos 2 jogos. Eu acho que no máximo 2 gols. Pode ser um para cada lado, 2 para o Palmeiras. Né? Eu não acho que teremos 3 gols juntando os 2 jogos de Atlético Paranaense e Palmeiras. Essa parte preocupa um pouquinho no Palmeiras. Bom, o vídeo foi esse aí, então. Eu quero que você deixe um comentário se você concorda com o que eles falaram aí. Realmente, assim, eu tô confiante que o Flamengo já tem condição de alcançar o Palmeiras e diminuir essa diferença aí. Eu acho que o time deles vai dar uma rateada até o final aí. Ainda mais porque à medida que o campeonato vai andando mais, a parte física vai sendo mais exigente e vai ficando mais complicado. Alguns jogadores vão começar a se lesionar e, enfim, quando é clássico a gente sempre tem esse fator aí, como eles falaram. Por exemplo, o Botafogo joga contra o Flamengo, eles dão a vida deles ao máximo. Absurdo, então os caras jogam como nunca, acabaram perdendo como sempre, mas jogaram como nunca. O Flamengo não teve tão bem nessa partida, mas foi o suficiente para vencer. Então eu acho que o Palmeiras vai dar uma rateada nesse segundo turno aí. Eu acredito que se o Flamengo não der essa rateada, a gente tem chance aí sim de alcançar, mas queria comentário de vocês a respeito. E também queria comentário sobre essa coisa que o Mauro falou, de que o Palmeiras conta mais com a boa vontade dos outros do que o Flamengo, né? Que eles podem jogar como a gente tem jogado aí, como jogou contra o Botafogo, e vão ser sempre considerados um time sólido, consistente, etc. E o nosso time tem sempre a obrigação de jogar bonito. Vamos trocar de janela aqui? Lembrando de te pedir sempre para se inscrever no canal, como você viu aí o vídeo todo inscrito. Estamos indo rumo aos 2.000 inscritos, eu conto com vocês para ajudar nisso. E sempre deixar comentário, nem que seja para dizer de que cidade e que estado você é, pra gente saber até onde esse vídeo está chegando. E até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.